constituição. A constituição apostólica. Diga, eu vou exercer a autoridade. Porque o meu altar não é um altar qualquer, mas é um altar de autoridade. O inimigo não vai prevalecer contra a minha vida. O inimigo não vai prevalecer contra o meu ministério. E nem contra a minha família. Porque Deus já me constituiu debaixo de uma chamada apostólica. E o meu altar estará de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ali estava Gideão malhando trigo no lagar. E vem um anjo e diz, olha, você é um varão valoroso. E ele disse, como sou um varão valoroso? E o anjo prossegue dizendo assim, você é, vá na tua força. Vá debaixo daquilo que você acredita. Anda debaixo daquilo que é o teu chamado. Creia naquilo que Deus te levantou. O apostólico, ele não fica esperando alguém fazer alguma coisa por ele. Mas o apostólico, ele vai na sua força. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, esforça-te e tem de bom ânimo, porque o Senhor te fará herdar tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Glória a Deus. Depois ele diz assim, lá nos evangelhos ele diz assim, que o reino de Deus, ele é tomado à força. Todo o apostólico, ele precisa ter garra, ele precisa ter força, ele precisa ter resistência. Todo apostólico, aquele que está debaixo da constituição apostólica, precisa exercer força. Quem não tem força não pode exercer o chamado. Sabe por quê? Porque será como uma folha seca, levado por qualquer vento de doutrina, arrastado por qualquer pessoa, conduzido para qualquer lugar. E aí, irmãos, não avança. Não avança. Como é que está, irmãos, os fundamentos na tua vida? São fundamentos, são raízes profundas ou são raízes superficiais? Porque o apostólico, ele vive uma raiz profunda. Pedro é para nós, irmãos, um grande exemplo. A Bíblia diz que Pedro, ele estava ali sem se converter, andando por ali, passeando por ali, sem aceitar a palavra de Deus, e de repente chega Jesus e diz, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro, eu tenho um altar para que você deposite tudo aquilo que está em você. Glória a Deus. O que Pedro tinha? Pedro tinha força, Pedro tinha coragem, Pedro era curioso, Pedro era um homem ativo dentro da obra. Então Deus olha para Pedro e diz, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. A raiz de Pedro era profunda, tão profunda que Jesus olha para Pedro uma certa feita e diz assim, Pedro, eu não estou falando com você, Pedro, mas estou falando com aquilo que está agindo em você. Para trás de mim, Satanás. Pedro tinha uma raiz tão profunda que Pedro não ficou irado. Pedro não ficou preocupado com uma outra coisa. Mas Pedro imediatamente reconheceu que ele estava sendo usado pelo inimigo, tomou um posicionamento, porque o que estava agindo nele não queria que Jesus descesse para Jerusalém para ser morto. E Jesus repreendeu o demônio que estava em Pedro. Se fosse um outro crente no dia de hoje, iria dizer, puxa vida, Jesus está há muito tempo comigo e eu estou há quanto tempo com Jesus, e ele está pensando que eu estou endemoniado. Pedro não teve essa atitude, porque a raiz de Pedro era profunda. Jesus já havia muito tempo ministrando Pedro, ensinando Pedro. Pedro estava preparado. Pedro tinha convicção, irmãos, do seu chamado. Pedro tinha certeza dos propósitos de Deus na vida dele. Então ele disse, olha, esse é o meu mestre. Diga, irmãos, o apostólico. O apostólico. Ele reconhece. Ele reconhece. A autoridade. A autoridade. Porque o altar dele Porque o altar é dele
construído debaixo de autoridades. Sabe? O apostólico, ele não fica nervoso quando ele é repreendido, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele conhece as leis da Bíblia, e ele sabe que toda autoridade ela é constituída por Deus. Todo apostólico sabe que toda e qualquer autoridade ela é constituída por Deus. Ele não vê os seus líderes, ele não vê os seus comandados, os seus comandantes como uma pessoa qualquer, mas sim, eles reconhecem, irmãos, a autoridade. Ele diz: olha, o pastor tem autoridade. Eu e a bispa podemos